Meus irmãos, queridos irmãs, vocês que nos visitam nesses últimos 6 domingos em que eu tive a oportunidade, o privilégio de falar daqui desse púlpito, usei algum texto de Tiago, desde o capítulo 1, e agora nós estamos no capítulo 3, dessa carta super desconcertante, carta direta, que realmente coloca, pelo menos a minha vida, acho que vocês também, numa espécie de córner, assim, de que a gente não consegue escapar a não ser revisando a própria vida, se colocando diante do Senhor e se ajoelhando e pedindo a sua graça, a sua assistência, a sua misericórdia, porque as demandas são altas e esse é um texto que de maneira particular trata de um assunto que parece prosaico demais, parece meio banal, que não deveria ocupar um púlpito, mas é justamente assim que Tiago trata das questões do Evangelho. Ele esmiuça o Evangelho e as doutrinas de modo que o Evangelho alcance toda a minha vida. Nesse caso particular, num tema específico que é o que aparece no capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Então, nós vamos ler esse texto aqui juntos, eu lendo, você acompanhando esses 12 versos, e nessa mesma expectativa, dentro do que a gente acabou de cantar, pedindo que o Espírito Santo, que inspirou essa palavra tão maravilhosa, tão profunda, alcance o nosso coração, lance luz na nossa mente, no nosso espírito, nas nossas almas, de modo que a gente aprenda, observe com coração de discípulo, de aprendiz, aquilo que o Espírito Santo nos tem a comunicar nessa noite. A minha expectativa é de que ele comunique de verdade alguma coisa que faça a diferença na nossa caminhada com Jesus. Então, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, vamos nos colocar de pé um minutinho, meus irmãos e irmãs, e você, por favor, acompanhe esse texto. O texto diz assim, outra vez é Tiago se dirigindo à igreja, então é uma palavra que me inclui absolutamente, vocês e eu estamos aqui como destinatários dessa carta, dessa missiva, a palavra vem para o coração dos crentes. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também a fonte de água salgada, tampouco fonte de água salgada
pode dar água doce. Que o Senhor, que por seu Espírito inspirou essa palavra, nos visite o coração, a alma nessa hora. Você pode se assentar. Gente querida, vocês viram aqui, o tom desse texto é um tom de denúncia. No capítulo 2, nós vimos Tiago tratando de um assunto que tinha a ver com a questão da acepção de pessoas, e Tiago enunciou um mandamento. Um pouco depois, no mesmo capítulo, nós vimos aqui uma afirmação, um argumento teológico. Nesse ponto, Tiago faz uma denúncia que, pelo menos para o meu coração, é assustadora. Ele faz uma denúncia, e essa denúncia, sem querer parecer grosseiro com os meus queridos irmãos e irmãs, é contra a língua dos crentes. Tiago denuncia de uma maneira muito direta, e usando outra vez a mesma expressão, o mesmo termo, desconcertante, um problema que tem a ver com a língua dos irmãos, dos crentes. O que Tiago diz é que a língua é terrivelmente perigosa, um instrumento de força desproporcional, e mais perigosa ainda pelo fato de ser, via de regra, um instrumento que escapa de qualquer controle. Então, nesse texto, Tiago faz uma denúncia grave e séria, que é essa, denúncia contra a minha língua e a sua língua. Sem ser agressivo, o texto é assim: uma denúncia contra a língua dos irmãos. Em segundo lugar, nesse mesmo texto, aliás, em toda a carta, e aí o meu coração, lendo essa passagem, se surpreendeu para ver como, de maneira tão insistente, Tiago trata desse assunto, do capítulo 1 ao capítulo 5. Denuncia a língua dos crentes, faz uma denúncia assustadora, séria, grave, e, como é do seu estilo, ele apresenta, para ilustrar o fato denunciado, uma série de situações que configuram diferentes facetas da manifestação desse veneno mortífero, dessa arma mortal de que Tiago trata nesse texto. Depois de apresentar as variantes de manifestações muito diversas dessa arma mortífera, desse veneno mortal, Tiago trata, ainda que nesse capítulo aqui, de maneira um pouco escondida, mas ele trata, graças a Deus, de nos livrar do desespero diante de uma denúncia tão séria e grave assim. Ele trata da solução. O que é que me cabe fazer? O que é que me cumpre fazer? O que é que eu posso fazer diante de uma situação tão perigosa, tão séria, tão sem controle? A denúncia, torno a dizer, é a que aparece no verso 2, em seguida no verso 6 e no verso 8. Tiago diz assim: meus irmãos, estamos agora diante de uma situação que nos é completamente comum. Todos tropeçamos em muitas coisas. E diz ele, se alguém não tropeça no falar, é um varão perfeito, é um crente completo. Mas, diferentemente do tratamento de outros temas, nesse caso, Tiago trata várias vezes do tema na primeira pessoa do plural. Como assim incluir? Para reconhecer que esse é um problema completamente generalizado. Todos tropeçamos em muitas coisas. E o termo tropeçar, usado mais de uma vez no Novo Testamento, significa alguma coisa que, eventualmente, nem parece tão grave assim, que acontece de maneira meio casual, inadvertida, que poderia, a uma primeira vista, a uma olhada mais rápida, parecer não levar à queda. Às vezes você caminhando, hoje mesmo,
eu dei um jeito de pisar no meu próprio chinelo e quase caí, mas não caí. Tropecei, meninada lá em casa riu um bocado e achou que a idade vai chegando e a gente vai tropeçando na gente mesmo, mas não caí. O termo indica situações que parecem casuais, simples, mas na descrição de Tiago representam um perigo seríssimo. Todos tropeçamos em muitas coisas, em particular naquilo que a gente fala. A denúncia é grave, porque Tiago diz aqui que esse elemento pequeno da língua tem em si uma força completamente desproporcional. E ele usa, como é do seu estilo, torna a dizer, 3 imagens, para além de outras, para configurar essa situação bizarra de uma força desproporcional de um órgão, de uma coisa, de um elemento, de um agente tão pequeno. Quais são as 3 ilustrações que Tiago usa nesse texto? Ele diz assim: observem como o freio num cavalo poderoso acaba ditando o ritmo da sua marcha. Esse cavalo forte é controlado por um pequeno instrumento colocado na sua boca. Uso uma segunda imagem para dar conta da desproporção, do estrago que um elemento tão pequeno pode acabar causando de maneira avassaladora, devastadora, sendo tão pequeno. E o segundo exemplo é do leme. Ele diz: vede como um pequeno leme acaba ditando o curso, o rumo de um grande transatlântico. Sob o comando do timoneiro, este leme acaba definindo, mesmo em águas muito bravias, em mar que se levanta, um pequeno leme comandando um grande navio. O exagero das imagens de Tiago aparece pelo Espírito Santo para dar conta da gravidade da denúncia que esse texto faz. Compreende e coloca. A terceira imagem usada por Tiago aqui é de uma fagulha, uma pequenina fagulha que tem o poder de incendiar uma grande floresta. E essa imagem dispensa maiores considerações, que mesmo no Brasil, de vez em quando, isso acontece. E os bombeiros vão pesquisar uma fagulha, alguém que fez um churrasco, alguma coisa assim, um acampamento no meio da floresta, deixou uma brasazinha, bruxuleante, um foguinho de nada, capaz de incendiar uma grande floresta. Aqueles grandes incêndios lá na região belíssima da Califórnia, via de regra, acontecem pelo descuido de alguém que incendeia uma grande floresta, um grande estrago a partir de uma pequenina fagulha. Então, a denúncia é grave porque se trata de um elemento de força desproporcional. Mas não só por isso. Tiago diz aqui que, além de ser um elemento muito pequeno, que eventualmente passa despercebido da nossa maior consideração, especialmente quando a gente trata de vida evangélica e cristã, tantos temas altos na teologia, de que tratar. Mas, para além disso, dessa sua força desproporcional, existe mais uma questão, é que esse elemento é, via de regra, carregado de veneno mortífero. No verso 6, vejam só, os termos, as expressões repetidas, recorrentes, enfáticas, redundantes que Tiago usa. Ele diz assim: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Significa dizer, a língua em si concentra o pior da vida. Jesus, no texto de Mateus, capítulo 15, tratou da mesma questão. A língua é mundo de iniquidade. Ela tem o poder de, em si, fazer uma síntese do pior da experiência humana. Muito mal pode se alojar nesse instrumento tão pequeno, colocado dentro do nosso corpo, dentro da nossa vida. E ele continua dizendo:
A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Cria uma espécie de septicemia espiritual e lá pelas tantas vê-se um irmão, uma irmã, contaminado em determinadas situações de maneira inapelável com a sua saúde espiritual, com reflexos e desdobramentos na sua mente, nas suas emoções, na sua alma, na dinâmica do seu lar, absolutamente vida contaminada por esse instrumento pequenino. Verso 6 ainda, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, significa dizer, eventualmente destrói reputação de uma pessoa, desfaz a vida de uma comunidade, demole, sem deixar pedra sobre pedra, uma nação. E o texto prossegue dizendo, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Sabe o que isso quer dizer? O grande patrocinador da língua venenosa e descontrolada é o inferno. O que Tiago diz é que o inferno, Satanás mesmo, empodera, desculpa aqui o neologismo, dá poder à língua, ateia fogo à língua. A língua é posta em chamas, ela própria, pelo inferno. Vocês não acham que é uma denúncia muito grave? Terrível. Dirigida a mim, que sou crente. Dirigida a nós, que somos povo do Senhor. Verso 8. A língua, porém, e a denúncia se torna cada vez mais grave. A língua, porém, nenhum dos homens não me exclui, nem a você. Outra vez você me desculpe. Por mais espiritual que você seja, por mais amante da palavra de Deus que você seja, você está incluído nesse diagnóstico devastador, nessa denúncia. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Agora, Tiago passa a caracterizar as manifestações desse fato denunciado. Eu vou pedir que você me ajude aqui, abrindo alguns textos que vou citar dessa mesma carta. Veja só, como o texto pinta um quadro. Na minha devocional aqui, escrevendo essa mensagem, eu escrevi o seguinte: são 7 pinceladas, traços característicos do meu autorretrato. Ainda que não me veja às voltas o tempo todo com essas 7 questões, mas lá pelas tantas eu me identifico com alguma delas, ou algumas dessas características denunciadas aqui. São expressões, manifestações desse fato que foi denunciado por Tiago. Capítulo 1, que nós lemos algumas semanas atrás, verso 19 e verso 26, qual é o primeiro traço? É falar demais. No verso 26 do capítulo 1, Tiago diz assim, vejam só, ele reduz a religião saudável, sã, a doutrina sadia, a uma capacidade de refrear a própria língua. Então diz ele, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a própria língua, a religião desse é vã. A gente fala beça, não é? Você deve estar pensando assim, a começar por você. Provérbios, capítulo 12, acho que é capítulo 12, versículo 18. Aliás, meu querido irmão e irmã, sugestão para vocês todos. Vocês ampliarem muito esse tema na sua meditação diária devocional, leia o texto de Provérbios, porque um dos temas centrais do livro de Provérbios é justamente isso. O bom ou mau uso das palavras e da língua.
O texto do capítulo 12, acho que é verso 18, diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Salomão foi super feliz na sua expressão. Contrapondo a isso, ele diz: mas a língua dos sábios é medicina, boa medicina. Então, falar demais é o primeiro traço desse veneno mortífero. Um segundo mal descrito aqui na carta de Tiago aparece no capítulo 4, versículo 11. Você pode ver comigo. Capítulo 4 da carta de Tiago, versículo 11. Ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Falar mal é a maledicência. O texto parece agressivo demais, mas ele se dirige a mim e a você. Aqui talvez fosse possível fazer referência àquilo que, tempos atrás, estudando Provérbios, eu acabei batizando de Santa Fofoca, porque, às vezes, a maledicência chega travestida de piedade. Todo mundo pode cair nesse problema. E alguém se aproxima de você, ou você se aproxima de alguém, e descortina a vida do outro. Eventualmente, fatos que são verdadeiros, quando a palavra de Deus diz que o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Texto de Provérbios. E então você, piedosamente, descortina a vida do outro e fecha a santa fofoca com um pedido de oração. Aqui eu lembro do que minha mãe citava muitas vezes, querida mãe Maria José. Você conhece o dito popular: se a maledicência já não fosse por si um tremendo veneno, além de tudo acontece aquilo que minha mãe passava para a gente: quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é verdade? Vocês sabem daquela brincadeira que a meninada faz? Hoje já não dá mais para fazer, porque todo mundo está com o smartphone na mão. Mas era brincadeira de telefone sem fio, né? Eu cheguei a brincar disso. Você enfileirava uma meninada assim, garotadinha, e um ia contando para o outro, no ouvido do outro, uma frase, um caso, uma sentença. Eu não vou perguntar quem brincou de telefone sem fio, porque eu sei que você vai ficar assim, constrangido, dizendo: eu não sou dessa idade, fale por você. Negócio de brincar de telefone sem fio. Mas a brincadeira acabava resultando numa mensagem completamente distorcida. Aqui me deixem reproduzir o que eu li esses dias, muito casualmente, no jornal Globo. O Globo, lá, num certo dia da semana, publica uma página inteira sobre medicina e comportamento. E lá estava uma excelente notícia para as irmãs, as mulheres. As mulheres levam a culpa, dizia o texto nessa página de medicina e comportamento. Mas os homens fazem 32% mais fofocas do que as mulheres. Uma surpresa. Você, homem como eu, se sentiu incomodado com essa referência? Aqui falando pelos homens, talvez a gente seja um pouco mais, quem sabe, jeitoso, discreto, menos espalhafatoso, menos rico nos detalhes, mas diz o estudo científico colocado no jornal o Globo desses dias: 32% de fofoqueiro há entre os homens em relação às mulheres. E o texto dizia a razão dessa pesquisa científica. Americano gosta de pesquisar tudo, para chegar com uma coisa dessas, para envergonhar aqui os homens como eu.
O estudo recente diz o seguinte: qual é a razão do gostinho especial que tem a fofoca? Aliás, Provérbios diz assim: as palavras do maldizente são doces bocados. O estudo diz assim: a razão é que queremos formar conexões sociais com as pessoas que nos rodeiam. E fofocar não só nos dá algo para falar, como cria um senso de confiança. A outra pessoa, então, compartilha segredos e a relação é estabelecida. E aqui, o apêndice, o complemento é meu. A relação é estabelecida da pior maneira possível. O terceiro problema que esse texto trata, manifestação do veneno mortífero, aparece no versículo 12 do capítulo 5. Falar de modo dúbio, lidar mal com a verdade. Uma palavra que não pode ser tomada por verdade em si, que precisa o aposto do juramento. Então, Tiago, no capítulo 5, versículo 12, diz assim, veja só comigo, leia o texto, por favor, você que tem Bíblia. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago aprendeu muito de Jesus. Ele era o irmão do Senhor. E repetiu, quase que literalmente, o que Jesus havia ensinado. Então, o terceiro traço indesejado, pintado aqui com cores berrantes nessa carta de Tiago, dessa doença mortal, é a palavra que não se sustenta por si, que é dúbia. Dificuldade que a gente tem de lidar com a verdade. Às vezes a verdade é difícil. Um quarto problema é o que aparece no verso 1 do capítulo 4. A rudeza que acaba gerando contendas. E aqui o que se lê está nas entrelinhas desse texto. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Leia Provérbios para você verificar que, eventualmente, uma coisa certa, empacotada num embrulho ruim, num papel de pão, acaba comprometendo o conteúdo, as relações, a vida e causando aquele incêndio de que Tiago acabou de fazer referência. Esse ponto tem a ver com a maneira como as coisas são ditas, certas ou erradas. Mas a maneira, eventualmente, corrompe a mensagem. Outra vez, Provérbios. O texto diz que a doçura no falar aumenta a persuasão nos lábios. Salomão diz também, no texto de Provérbios, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você conhece a referência? A forma como a gente diz as coisas. E se existe a fofoca santa, aqui também existe a grosseria, a rudeza, a aspereza, a falta de educação travestida de franqueza, de transparência. Às vezes você se justificando dizendo, eu sou muito franco. Leia-se, eu sou muito grosso. Versículo 5 do capítulo 3 que nós acabamos de ler, o texto diz assim, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Quinto problema e drama que envolve esse veneno mortífero, denunciado aqui por Tiago, tem a ver com o que às vezes a gente fala da gente mesmo, nossos feitos, as nossas conquistas, e aí há uma variedade enorme de empacotamento desse veneno. Várias maneiras da gente dar conta daquilo que faz. Sexto problema, aparece nesse mesmo capítulo 3, nós lemos aqui, verso 9 e verso 10. As palavras contraditórias. E saibam, meus irmãos e irmãs, que nós somos testados aqui nesse ponto de maneira aguda, porque nós passamos aqui, dominicalmente, algumas horas
louvando a Deus, exaltando o Senhor, fazendo o mais maravilhoso dos exercícios, que é bem dizer o nome do nosso Senhor Salvador Jesus. E aqui se estabelece uma dificuldade que Tiago aponta como um grande problema, manifestação terrível desse fato que ele acabava de denunciar. Vejam comigo, verso 9, verso 10 do capítulo 3. Com ela bendizemos ao Senhor, e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Maldição tem um sentido amplo. É você proferir uma palavra contra alguém, desejando o mal do outro, mas também há várias outras expressões que representam maldição. E diz Tiago, falta consistência na linguagem de muitos de vocês. Irmãos, isso não pode acontecer dessa maneira. Vocês saem de um culto abençoado, louvaram sinceramente. Tiago não está dizendo que, eventualmente, louvamos aqui de maneira insincera e não pensada. Bendizeram ao Senhor, mas logo em seguida, um incidente, alguma coisa que acontece em você, que te surpreende, que te desagrada, já faz você evoluir tragicamente, ou involuir da bênção, com o mesmo instrumento da palavra e da língua, para a maldição. Versículo 9 do capítulo 5, Tiago trata de um sétimo traço perverso desse fato que ele denunciou. É o murmúrio, é o queixume, é a reclamação. E eu não sei como você se vê diante disso, mas talvez esse seja um dos mais crônicos problemas que a gente tem. E o que é que se pode dizer de tempos bicudos, como os que a gente está vivendo, em que o contexto não parece suave, tranquilo, bom. Dito popular que eu ouvi também muitas vezes, não sei se é muito antigo para eu citar daqui, mas vou me arriscar. Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É mais ou menos assim que diz o dito popular. Então, quando as coisas se tornam mais sofridas e apertadas, a gente corre o risco, é tentado mais frequentemente a cair nesse deslize. Capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. E se você for ler atenta e calmamente esse texto, vai perceber que o queixume um contra o outro aparece no contexto da impaciência. A recomendação e a chamada é para sermos pacientes, para nos aquietarmos diante de Deus em tempos bicudos, em tempos de luta, de dificuldade, de pressão, de tribulação, e não saímos a nos queixar uns dos outros, jogar a culpa no outro, no marido, na mulher, no filho, na vida, e eventualmente em Deus, o reclamão, o queixoso. Você sabe como que uma casa, uma família, um ambiente pode ser envenenado por uma pessoa que murmura, que reclama. Pecado em que incorreram os filhos do povo de Deus, marchando, sendo livres do cativeiro do Egito e repetidas vezes murmurando contra Moisés, em última instância contra Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é que esse texto apresenta de solução? Porque seria desesperador uma denúncia tão grave e forte assim, para você que é de Jesus, para mim, para nós, que queremos viver uma vida abençoada e abençoadora e santa diante do Senhor, diante dos irmãos e das pessoas, se a denúncia parasse na denúncia. A solução que aparece nas entrelinhas tem a ver com, afinal de contas,
quem é o timoneiro da nau da minha vida? Porque Tiago usou a imagem dizendo que o leme, sob o comando de algum timoneiro, acaba definindo o curso de um grande e pesado navio. Quem é o timoneiro? Quem está no comando? Quem controla a minha vida e a sua vida? O diagnóstico é fulminante. Eu disse para vocês aqui o que o texto nos diz. A língua é mal incontido, nenhum dos homens a pode controlar. O diagnóstico não para nisso. É fato, é verdade, nenhum dos homens pode controlar. Uma questão tão séria e grave que coloca num plano menor outras questões, pecados que poderiam parecer mais grosseiros, como, por exemplo, os pecados de natureza sexual. Tiago disse, você viu comigo, quem tem domínio sobre a sua própria língua é capaz também de dominar todo o seu corpo. A questão é quem assume o timão da nau da minha vida, do meu coração. Então, se você se sensibiliza com uma denúncia tão grave assim, a primeira questão é entregar o comando da sua vida a Cristo. O Senhor precisa ser o timoneiro dessa nau desgovernada, que mete você em encrencas o tempo todo. Ele tem que ser o timoneiro. Ele tem que ser o cavaleiro desse animal forte, bravio, sem comando e sem controle. Mas se ele for o cavaleiro, as coisas serão diferentes. Verso 11, verso 12, o Senhor, pelo Espírito Santo, por meio da carta de Tiago, declara que o problema é o problema da fonte. Impossível uma fonte doce jorrar, vazar, produzir água salgada, salobra. Então a questão é tratar da fonte, do coração, precisamente o diagnóstico de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 11, versículo 18, versículo 19. Depois você pode ler o texto. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Aliás, vale dizer que nesses tempos de malhação, de controle de alimentação, a gente tem andado super preocupado, boa preocupação, aliás, com o que a gente come, dieta, não é? E agora, mais recentemente, dieta sem glúten, vocês já viram? Um monte de gente com problema com glúten, come um pão diferente, custa caro a beça aquele pãozinho. Não vou dizer quem lá em casa anda fazendo isso, mas uma meninada que está tratando de si, muito bom, preocupada com aquilo que entra pela boca, quando Jesus falou, tenham uma preocupação superior. O que sai é o que contamina. E Jesus diz que o que sai é o que contamina, porque o que sai é o vazamento do que está na fonte, do que está plantado no coração. Disse o Senhor Jesus no coração do homem, que estão as porfias, as brigas, as contendas, os adultérios, os maus desígnios. E a boca apenas verbaliza a natureza do conteúdo da fonte. Então, a solução é tratar da fonte. E quem trata da fonte é Cristo. Você se entregando a Jesus, sendo salvo pelo poder do Espírito Santo, segue-se a necessidade de um passo adicional. Você é salvo. O texto foi escrito para irmãos salvos. Precisa viver no fogo do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Porque aqui haverá sempre a contraposição entre o fogo do inferno, querendo comandar a sua língua, patrocinar e empoderar a sua língua, e o fogo do Espírito Santo, o único capaz de se contrapor com vitória a essa pressão infernal. Fogo do Espírito Santo. Nós andamos aqui, falei domingo passado, e tem sido tão bom
orando, pensando, pedindo, clamando a Deus por um avivamento. Na segunda-feira passada, quem estava por aqui se lembra que na aula do pastor Antônio Carlos, alguém perguntou, ele falou qualquer coisa a respeito dos sinais do avivamento. Jonathan Edwards, 5 sinais do avivamento. E a gente ficou aqui numa certa polêmica interessantíssima. Quais são os sinais do avivamento? Me permitam dizer que a palavra de Deus diz que existe um sinal infalível, identificador da temperatura espiritual dos crentes de uma igreja. Estamos vivendo nas ondas do avivamento ou não? Vejam, ouçam o que a igreja fala, o que os crentes comentam, como é que usam esse instrumento poderoso. Efésios capítulo 4, o texto diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a solução tem a ver com a entrega do comando, do timão da sua vida a Jesus. E daí em diante, você opor ao fogo do inferno só quem lhe pode fazer oposição vitoriosa, que é o fogo do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você se lembra quantas referências há associando o derramar do Espírito Santo à língua? Ângelo, querido presbítero, pregou aqui em Isaías capítulo 6, bem recentemente. O Senhor tomou a brasa do altar e tocou na língua do profeta. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu com poder e batizou aquela turma toda de 120 crentes. Encheu-os do Espírito Santo sobre eles, repousaram línguas como que de fogo. Imagem maravilhosa que me colocou diante do Senhor, pedindo: ó Deus, dá-me esse fogaréu do Espírito Santo na minha língua, para que não haja um espaço sequer para o patrocínio do inferno. O diabo patrocinou a língua de Pedro, logo depois de uma declaração bendita: tu és o Filho de Deus. E Jesus retrucou para Pedro: não foi, tu és bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito Santo. Logo em seguida aparece Pedro com sua língua sob os auspícios do inferno. Pedro não estava endemoniado, não. E Jesus disse: arreda, Satanás. Fogo do Espírito Santo, para fazer a contracarga a esse fogo do inferno que tenta incendiar a minha língua o tempo todo. Finalmente, meu querido irmão e irmã, fica aqui a sugestão desse texto. Nós precisamos nos exercitar diariamente. Vida de convertido, porque só há solução para esse veneno mortífero para o convertido. Para o convertido. Fora disso não há solução. E o convertido cheio do Espírito Santo, nenhum homem pode controlar, mas o Espírito de Deus controla. Você, então, precisa se exercitar diariamente, tal como Tiago declara e diz, e indica, capítulo 4, humilhai-vos, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Meus queridos irmãos, minha igreja preciosa, o convite para vocês é para uma oração nesses termos, a gente se colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, porque realmente eu vou fracassar e tropeçar aqui e acolá, eventualmente sem perceber, fazendo altos estragos, mas quero me colocar diante de Ti, sob o Teu governo. A outra questão, bem prática, tem a ver com você encher a fonte do seu coração do que é bom.
Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz isso. Finalmente, meus irmãos, tudo que é bom, agradável, perfeito, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração. A fonte tem que estar super sobrecarregada da graça, da bênção. A respeito de música, e aqui não vem nenhum toque moralista não, mas já ouvi dizer, e parece que é verdade, que a primeira música que a gente ouve de manhã fica na cabeça da gente o tempo todo. Não sei se Josué confirma ou não confirma isso como músico. Sei lá, ele ficou meio sem graça assim. Confirma, Josué. É verdade. Depois a gente acerta esse negócio aí, discute tecnicamente o assunto. Mas a verdade é que, francamente, eu prefiro acordar ouvindo salmos do que ouvindo um funk da Anitta. Nem sei se a Anitta canta funk ou não. Prepara agora, um negócio lá que fica tocando. Não dá, gente. Não é moral. Bom, tem a ver com a qualidade da música. O que a gente acabou de cantar aqui é muito melhor, muitas vezes melhor, do ponto de vista estritamente técnico e musical. Não entendo nada de música. Poderia consultar os especialistas. Marília está ali, me olhando séria. Mas não tenho a menor dúvida. Eu tenho que encher essa fonte. Então não é conversa de coroa moralista. Se você entulha o seu coração do que é podre, é lógico que o que vai sair é podre. É ou não é? É uma questão da palavra de Deus. Então não significa dizer que eu só ouço agora louvor o tempo todo. Não é isso, mas eu tenho que só ouvir o que é bom. O que é bom, tem música maravilhosa. A graça comum se manifesta o tempo todo na vida de não salvos, produzindo muita coisa boa, arte de boa qualidade. Mas seja muito seletivo, porque a fonte vai determinar o que vai sair daí. Por isso é que o salmista, Salmo 34, versículo 1, a gente fala desse salmo maravilhoso o tempo todo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É você dar ocupação santa à sua língua. De um lado, a recomendação é o seguinte: sejam econômicos nas palavras, não fala muito, porque também o texto de Provérbios diz: até o tolo, quando se cala, é tido por entendido. Então, está aí um segredinho. Preste mais atenção. Já viu aquelas conversas dos sábios? Dá-se opinião daqui e dali, e você presta uma atenção enorme. Provavelmente, se as pessoas não te conhecem, vão sair dali com uma boa impressão de você. Eis aí um sábio. Fala pouco, e o que falar, fale muito para louvar o seu Deus, nosso Deus. Evangelize muito. Dê trabalho santo à sua língua. Isaías capítulo 50, lá pelo verso 6, 7, não me lembro. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu possa dizer uma boa palavra ao cansado. Que coisa maravilhosa. Vida cheia do Espírito Santo, você tem a língua dos eruditos, para acolher o cansado. Referência muito pessoal, mas são os exemplos que eu tenho. Nos últimos dias da minha mãe querida, Maria José, a Mônica observou uma coisa. A gente fez algumas visitas a ela, já estava quase inconsciente. Lembro de um dia que Josué esteve lá também, pertinho, orou com ela, e ela parecia inconsciente. Mas a Mônica observou que o que ela dizia eram textos bíblicos. Saía o tempo todo, falava um montão de textos bíblicos. A fonte foi sendo enchida de boas palavras, como o salmista, que a gente canta aqui, musicado pelo Josué: de boas palavras transborda o meu coração. Antes de vazar pela língua, o coração precisa estar transbordante de boas palavras. Gente querida, se você não lê a Bíblia, não louva, não ouve boas coisas,
qual é a esperança de vida vitoriosa e abundante que você e eu temos? Tem a menor chance. Vai perder todas, de goleada. Vamos orar um minutinho, meu querido irmão e irmã? Senhor, tempera com o poder do Teu Espírito Santo línguas como de fogo. As nossas línguas. Incendeia, ó Deus, as nossas línguas, as nossas bocas, com o santo fogo do Teu altar, para que não haja espaço, lugar, no ambiente do nosso lar, da nossa igreja, da nossa comunidade, das nossas esferas de ação profissional, para o veneno mortífero de uma língua desgovernada sob os auspícios e o patrocínio do inferno. Guarda-nos, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus e para o Teu louvor. Amém, Senhor. Amém.